Não existem impossíveis para quem se dedica a uma causa com esforço e dedicação. O talento e a inteligência são de grande ajuda, mas de nada servem se não forem acompanhados de uma enorme vontade de atingir as metas propostas. Que tenham um bom dia, que tenhamos uma aula maravilhosa. Pensavam que eu ficar livres de mim, né? Vamos começar aqui, no capítulo 5, na página 62. Quero que vocês acompanhem comigo, página a página 62, que nós vamos ter como tema onde habitam os seres vivos, onde esses seres vivos podem morar, onde eles podem habitar, onde eles podem ter o hábitat deles. E logo em seguida a gente vai estar falando sobre a biosfera, né? O que é a biosfera? Bio significa vida e esfera seria o nosso planeta, que vamos dizer assim que ele tem a forma geóide, né? Tem uma forma arredondada, né? Então assim, nós vamos estar falando hoje de biosfera. E o que é a biosfera? Biosfera é a camada do planeta Terra onde existe vida. Essa camada, ela varia de 5 km a 17 km de espessura. Espessura eu vou chamar de altura, né? A espessura aqui do B, por exemplo, seria daqui para cá, seria a altura. Se nós compararmos assim, a espessura total do planeta, que tem aproximadamente 13 mil quilômetros, então assim, seria uma camada muito pequena. Seria como se nós pegássemos aqui esta letra O, né? E só essa partezinha aqui de fora, só essa partezinha aqui, vou até riscar aqui, essa partezinha aqui, só essa camadinha aqui, fosse a biosfera, fosse a camada da Terra onde é possível existir vida. E nessa biosfera a gente vai estar vendo os biomas. Por que estudar biomas? Por que estudar biomas? São existentes no Brasil, no nosso planeta, no nosso país, 6 biomas. Basicamente 6 biomas. Por que conhecer os biomas? Por que é fundamental conhecer esses biomas? Porque conhecendo esses biomas, essas formações, que nós vamos já falar sobre elas vão fomentar uma cultura de preservação dos ecossistemas, né? Vai promover em cada um de nós, não só em vocês, mas em mim também promove isso, uma reflexão sobre os impactos que as nossas ações causam nos ambientes, né? Dependendo da ação que a gente venha praticar. Como eu falei para vocês, são 6 biomas, né? Vamos relacionar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biomas tem 6 letras, né? E são 6 biomas no Brasil. Vamos estar falando de Brasil. Professor, e o que são biomas? Biomas são grandes áreas do planeta que apresentam um clima bem definido, com flora, né? O que seria flora? A diversidade de vegetal, a diversidade de plantas, e fauna, né? Que é a diversidade de animais, bem característica, além de outras condições ambientais próprias, como altitude, tipo de solo, alagamentos e queimadas naturais. Então, o que são biomas? Biomas são grandes áreas do planeta que apresentam clima, com flora, com fauna, tudo isso bem característico, bem definido, tá certo? Com condições ambientais próprias, um tipo de solo próprio. Os biomas, por sua vez, eles se dividem em formações florestadas, formações abertas e formação mista. O que seria isso? As formações florestadas, vocês vão aí na página 68 do livrinho de vocês, para que vocês não se percam, né? Como eu falei para vocês, são 6 biomas, né? Esses biomas são floresta amazônica ou Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Campos ou Pampa ou Campo Sulino, como alguém chama, Caatinga e Pantanal. Esses são os 6 biomas. Esses 6 biomas se dividem em formações florestadas, formações abertas e formação mista. Quem são essas formações florestadas? Quem compõe essas formações florestadas? Somente a floresta amazônica e a mata atlântica. Floresta amazônica e mata atlântica. O que é que caracteriza esse bioma? Esse bioma, né, um bioma brasileiro, ele apresenta grandes áreas com predominância de algum tipo de floresta. Essas florestas geralmente são florestas
altas, florestas de grande porte, né? Mas são formações florestadas, somente a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Como eu falei para vocês, são 6 biomas. 2 fazem parte das formações florestadas. 3 formações abertas e apenas um possui formação mista. Quem são essas formações abertas? As formações abertas no Brasil, as formações de biomas abertos, as formações de matos abertos, eles são constituídos por uma vegetação que predomina plantas de pequeno porte, como capins, arbustos, né? Então, as florestadas, plantas de grandes portes e abertas, formações abertas, plantas de pequenos portes. E quem seriam eles? As formações abertas: Cerrado, Caatinga e os campos. Cerrado, Caatinga e campos. Eu falei para vocês que são 6, né? Aqui são as formações abertas. 2 compõem as formações florestadas, que é a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Formações abertas, só repetindo para que vocês não venham esquecer. Quem são essas formações abertas? As formações abertas é exatamente o Cerrado, a Caatinga e os campos. Esses campos, eles podem ser chamados de campos sulinos, mas também podem ser chamados de pampa. Algumas literaturas vão chamar só de campo sulino e outras vão chamar de pampa. Então, Cerrado, Caatinga e campos, formações abertas. Possuem uma vegetação com predominância de pequenos portes, grandes portes, pequenos portes. E o que seria uma formação mista no Brasil, formação de bioma mista? O que seria essa formação mista? É aquela em que há ambientes florestados e ambientes de formação aberta. Então, a formação mista no Brasil seria o quê? Aquela em que há ambientes florestados e ambientes de formação aberta, como campos em grandes e quantidades similares. O único que compõe essa formação mista é exatamente o Pantanal, né? O Pantanal é o único bioma que constitui essa formação mista. Ecossistema. O que seria ecossistema? Ecossistema é a interação entre os fatores bióticos. Quem são os fatores bióticos? Aqueles que têm vida, né? Tipo animais, plantas, e os abióticos, que são os que não têm vida, como o ar, a terra, a água, enfim. O que é ecossistema? É a interação entre os fatores vivos e os fatores não vivos, né? E assim, é de fundamental importância a questão dos ecossistemas, porque não há como a sobrevivência se não houver essa interação entre esses dois fatores. E os ecossistemas, eles também podem ser aquáticos, né? Que é onde vai viver os peixes, né? Preservação e desenvolvimento sustentável. Para que haja preservação e desenvolvimento sustentável, nós temos que estar cuidando bem desses ecossistemas, né? Mas alguns princípios básicos de desenvolvimento sustentável são a satisfação de necessidades básicas da população, como educação, alimentação, saúde, a solidariedade para com as gerações futuras, a participação da população envolvida. Enfim, assim, há uma série de atitudes que nós podemos tomar para que haja realmente esse desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É eu consumir hoje, produzir hoje, mas pensando na futura nação, nas futuras pessoas, né, do país, do mundo.